está vivendo praticamente 7 anos debaixo de um caos. Olhe bem, eles plantam, e tudo que eles plantam, a Bíblia diz que vinham os midianitas, que eram nômades e moravam nos desertos, invadiam as plantações de Israel e pegavam tudo que eles haviam plantado e arrancavam e levavam embora. E a Bíblia Sagrada diz que o povo de Israel então começa a entrar em um caos. Eles começam a viver escondidos em cavernas, eles começam a ficar escondidos em lugares onde os midianitas não tinham acesso. As plantações já não era mais como anteriormente, onde todo mundo plantava e na hora da colheita era aquela alegria, aquela festa. E aí a Bíblia Sagrada diz que esse povo, depois de quase 7 anos, eles começam a clamar a Deus e a dizer: Deus, está impossível viver assim, Deus, está difícil viver desse jeito. Tudo que nós plantamos, os nossos inimigos tomam. Tudo que nós plantamos, os nossos inimigos vêm e arrancam de nós e levam embora. E nós ficamos aqui na expectativa de alimentar a nossa família, a nossa casa, mas infelizmente estamos vivendo tudo isso. Então Deus levanta um profeta no capítulo 6, levanta esse profeta para falar com a nação de Israel e começa a dizer para este povo: vocês me desobedeceram. Quando eu disse para vocês que traria juízo, vocês não aceitaram, mas eu vou levantar um libertador, eu vou tirar vocês da mão dos opressores. E a Bíblia Sagrada diz que Deus estabelece o contato com um homem chamado Gideão, para que Gideão fosse libertar o povo de Israel. Quantos estão me entendendo, por favor? Eu disse que seria rápido por conta do horário, mas eu quero, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, trazer uma palavra que venha motivar você a mudar a circunstância que você está vivendo, pelo poder da palavra de Deus. Nós podemos, pastor, transformar a causa em bênção? Sim. A Bíblia diz que o povo de Israel clama a Deus, e quando eles clamam ao Senhor, a Bíblia Sagrada diz que Deus responde. Mas a Bíblia diz que quando Deus responde, Deus manda um anjo. A Bíblia chama de o anjo do Senhor. Aqui a teofania é Deus se revelando através da personificação de um anjo. Deus vai até Gideão, onde Gideão está malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de pisar uvas. Gideão está escondido num lugar improvável, onde os inimigos não vão achá-lo, mas Deus sabe onde Gideão está. A Bíblia diz que Deus, através do seu anjo, vai até Gideão. E quando chega em Gideão, no verso de número 12, olhe bem, verso de número 12 diz: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Isso é muito forte, porque quando Gideão recebe esta palavra de Deus, Gideão está recebendo um código, uma mensagem codificada. Você sabia que às vezes nós temos dificuldade de entender aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque quando Deus nos passa algo, muitas vezes Deus nos passa codificado. Quando o anjo do Senhor chega e diz assim para Gideão: poderoso guerreiro, o nome Gideão significa isso. Gideão significa homem valente. Gideão significa poderoso guerreiro. É por isso que o anjo do Senhor está chegando nele e está dando um choque de identidade em Gideão. Gideão está no lagar malhando trigo. Isso é conveniente por causa da circunstância, mas a forma de Gideão pensar atrapalha todo o propósito de Deus para a sua vida. É por isso que o anjo do Senhor chega e dá um choque em Gideão, dizendo: poderoso guerreiro. Ele está dizendo: lembra-se do que significa o seu nome. Você perdeu a sua identidade, o medo fez você paralisar. É isso que o anjo do Senhor está dizendo para Gideão. Gideão também é conhecido como Jerubal. O texto deixa claro isso. Filho de Joás. O nome dele tem esse significado: homem valente, destruidor, guerreiro poderoso.
Então quando o anjo chega, ele passa uma mensagem. A mensagem que o anjo está passando é essa: você precisa se lembrar de quem é você. No meio do caos, nós temos uma grande tendência de perder a nossa identidade. E a primeira coisa que Deus vai fazer conosco para transformar o nosso caos em bênção é nos lembrar de quem nós somos. Você não foi chamado por acaso, você não foi chamada por acaso. Os irmãos que estão comigo na internet, você não foi chamado por acaso. Deus já colocou em você uma marca, uma identidade, mas o caos muitas vezes nos paralisa e nós perdemos a essência de quem nós somos. Mas aí vem o Espírito Santo de Deus num culto como esse para dizer para mim e para você que nós não podemos perder a esperança de quem nós somos e para o que Deus nos chamou. Eu imagino Gideão crescendo a vida inteira com uma mensagem, um código sendo colocado no nome dele. E aí eu acho interessante porque no Oriente os nomes são dados como uma palavra profética sobre a vida dos nossos filhos. Hoje nós damos nome para o filho de acordo com que a mídia é mais bonito esse, é mais bonito aquele. Mas na época daqui do povo judeu, da história bíblica, esse povo oriental, eles tinham um hábito. Eles tinham o hábito de chamar o filho por aquilo que eles queriam que ele fosse. Olhe para mim, há poder nas nossas palavras, há poder naquilo que nós profetizamos sobre os nossos filhos. Quando o Gideão está crescendo, o pai e a mãe estão dizendo: vai ser um guerreiro valoroso, vai ser um guerreiro poderoso, vai ser um destruidor dos inimigos. Eu queria que você entendesse nesta noite, em nome de Jesus Cristo, aquilo que você profetiza sobre a vida do seu filho, faz com que ele se torne bem-sucedido nos propósitos de Deus para a sua vida. Quando nós aprendemos sobre o poder da palavra profética, eu acho interessante que a Bíblia Sagrada diz que Jesus chamou 12 discípulos, quem lembra? Mas cada um deles Jesus mudou nomes, menos de um, Judas, porque Jesus sabia que ele não ia mudar a sua essência. Simão, Cefas, Pedro, Jesus estava dizendo: eu quero que você seja alguém forte, eu quero que você seja uma rocha, porque a palavra Pedro quer dizer rocha. Então quando Jesus chama ele para o ministério, ele diz: o que você era a partir de daqui para trás não me interessa, é o que você vai ser a partir de hoje. É por isso que eu e você vamos receber um novo nome, quando o reino milenial do Senhor for instalado na terra, e nós somos arrebatados, o Senhor vai dar um novo nome para cada um de nós. Gideão está recebendo o nome na sua infância, para que ele possa entender o propósito que ele vai ter na vida adulta. Mas preste atenção, porque eu vou mostrar para você algumas coisas que eu aprendo com essa história, a respeito de Gideão, e de como nós podemos transformar o nosso caos em bênçãos da parte de Deus. Olhe bem isso aqui para você entender. Todos nós passamos por caos, seja ele pessoal, seja ele conjugal, seja ele familiar. A semana passada nós fizemos o estudo bíblico, a live falando de Bíblia sobre os 3 altares: pessoal, conjugal e familiar. Esses 3 altares são alvos do inimigo, porque o inimigo precisa destruir aquilo que Deus criou para que nós fôssemos. Então entenda bem isso aqui para você compreender que todo resultado de Deus na sua vida, independente do caos que esteja instalado, está muito alinhado com o que eu vou te falar hoje. Vamos voltar no texto. Eu li o verso 12, eu vou ler a partir do 13. Diz assim: ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos de Midian? O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vai libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando? Verso 15:
Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Verso 16, o Senhor responde: eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Entenda isso aqui: todo caos só pode ser transformado em bênção quando Deus primeiro muda a nossa maneira de pensar. Não há como Deus mudar as circunstâncias ao nosso derredor sem antes se mover em mim. E esses dias eu estava visitando alguém e eu falava justamente sobre isso. A pessoa dizia: pastor, não entendo, por que está tão difícil, por que está? Eu disse: simples, porque Deus não vai mudar a circunstância enquanto não mudar você. Deus precisa libertar a nação de Israel, e eu estou falando de Deus, que poderia descer na terra e dizer: Gideão, recebe poder para libertar o meu povo, e estava resolvido. Mas Deus, antes de escolher um libertador, um agente transformador da história, Ele primeiro muda a maneira dele pensar. Porque o que Gideão está dizendo aqui é: eu penso diferente do que os meus pais me disseram. Meus pais me disseram que o Senhor é poderoso, que o Senhor nos livrou do Egito, que o Senhor abriu o mar vermelho. Aí ele deixa bem claro na sua leitura, ele diz bem assim, ó: mas eu ainda não vi o Senhor fazendo nada. É fácil, irmão, nós ficarmos desmotivados por causa da circunstância. É fácil nós entrarmos em desespero quando as coisas aparentemente não vão do jeito que nós pensávamos que deveria ser. O que o Gideão está dizendo é o seguinte: pela história que eu ouvi, não era para estarmos do jeito que nós estamos. E eu preguei aqui a semana passada, eu disse que um passado de glória não nos garante um presente glorioso, porque eu preciso estar pronto para viver tudo aquilo que Deus tem para mim. Esse menino cresceu ouvindo: você é um guerreiro poderoso. Mas quando o anjo do Senhor aparece e lhe dá o código, a mensagem, ele não compreende, porque a sua forma de pensar havia sido mudada durante toda a sua vida. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Eu preciso que você entenda o que Deus está falando aqui nessa noite. Eu preciso que você compreenda o que Deus está querendo nos passar aqui nesta noite. Olhe bem, Gideão está dizendo: Senhor, eu não acredito mais, eu não creio que o Senhor vai fazer. Gideão está dizendo: Senhor, eu já ouvi meus pais contar história, mas até agora eu não vi o Senhor em ação ainda. Eu não vi o Senhor se movendo ainda em favor da nossa nação. E Deus está dizendo: vai nesta tua força. Vai nesta tua força como? O cara está dizendo que é o menor da casa, que a família dele é o menor do clã. Ele está dizendo: nós somos os mais improváveis daqui, e o Senhor está me escolhendo. E Deus está dizendo justamente isso. Mas para que isso aconteça, eu preciso mudar a sua maneira de pensar. Olhe para mim, você vai compreender agora. Provérbios diz assim: tudo aquilo que a nossa alma pensa, assim será. Nós somos fruto daquilo que nós pensamos. Se você pensa em derrota, é derrota que você vai viver. Se você pensa em vitória, é vitória que você vai viver. Eu não estou dizendo para você que amanhã um caçamba cheio de bênçãos e vitórias vai aparecer na sua casa. Eu estou dizendo que você vai ter força suficiente para se levantar diante de todas as circunstâncias e dizer: Deus está liderando a minha vida. Espírito Santo, Espírito Santo, primeira coisa que nós precisamos entender para transformar o caos que nós estamos vivendo em bênção, precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Até agora você pensava como? Qual era a maneira que você pensava até hoje? A partir de hoje, decida em nome de Jesus a pensar diferente sobre as circunstâncias, porque o Espírito Santo de Deus vai mudar todo o caos que você está vivendo. Muitas vezes nós ficamos presos às circunstâncias, ao passado, à situação.
Porque nós não mudamos a nossa maneira de pensar. E a nossa maneira de pensar define os nossos resultados futuros. Enquanto eu pensar que eu não posso, eu não poderei. Porque o Senhor não pode fazer nada através de mim, sem que eu esteja disposto a me colocar na frente. Eu falei domingo passado lá em Feliz Natal, e eu falei justamente sobre isso. Falei sobre tomar o reino de Deus à força, e eu disse para a igreja: irmãos, eu, o Anderson Mendes Martins, não aceito nada menos do que Deus já me prometeu. Às vezes o nosso grande problema é que nós ficamos na mediocridade. Tá bom, se Deus já fez assim, até aqui já está ótimo. Não, Deus fez uma promessa, eu quero tudo que Deus prometeu sobre a minha vida. Deus está dizendo para Gideão: Gideão, eu tenho uma promessa de libertar Israel, eu tenho uma promessa de tirar Israel da mão dos seus executores, eu tenho uma promessa para pegar Israel e fazer Israel uma nação vencedora, mas eu quero usar vocês. Gideão está dizendo: eu não, Senhor, não posso, não tem jeito para mim. Mas Deus está dizendo para mim, para você nesta noite: Deus não depende da nossa capacidade, Deus depende da nossa disposição. Nós abrimos a igreja em Feliz Natal há 10 anos atrás, 10 anos e meio. E quando nós abrimos a igreja, nós começamos do mesmo jeito que começamos aqui. Eu, a pastora Daiane e o Anderson Lucas. A diferença é que ele era menor do que a Brenda. Ele tinha 1 ano e meio. E eu lembro que o primeiro casal que eu recebi na igreja era um obreiro que havia saído daqui de Sinop. Ele era policial militar e ia ser transferido para lá. Ele tinha 2 ou 3 meses de consagração ao ministério, era diácono. E quando ele chegou, disse: nós temos muita coisa para fazer nesse lugar, e eu preciso de alguém que esteja ao meu lado. E ele olhou para mim e disse assim: pastor, fui recém-consagrado a diácono, não tenho experiência nenhuma, e agora? Eu disse para ele: você tem disposição? Ele disse: sim. Eu disse para ele: é suficiente. Porque é isso que Deus precisa de nós, disposição. O que Deus está querendo de Gideão não é habilidade. O que Deus está querendo de Gideão, olha aqui para você entender, não é que ele fosse excelente em alguma coisa, é que ele fosse disposto para deixar Deus se mover através dele. Meu Deus, eu vou continuar porque o horário já está indo embora. Deixa eu continuar aqui. A minha maneira de pensar me tornará cativo ou livre durante um caos. Vou repetir: a maneira como eu penso me deixará escravo da situação ou me deixará livre para vencer sobre ela. É fácil, pastor, mudar a minha maneira de pensar? Não. Eu sempre tenho dito em todas as minhas publicações que o nosso maior desafio somos nós. Nós somos o nosso maior desafio. Estou escrevendo um livro chamado Reféns de uma Mentalidade, justamente baseada nessa história de Gideão. Gideão é refém da sua maneira de pensar, e tudo aquilo que Deus está propondo para ele se torna nulo, porque Gideão ficou escravo da sua maneira. Às vezes Deus está te propondo muita coisa boa, às vezes tem muitas bênçãos chegando sobre a sua vida, somente a nossa maneira de pensar que nos deixa limitado quanto a receber aquilo que Deus tem ou não. Eu posso continuar? Vocês estão comigo? Então vou continuar. Verso 17 diz assim: Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com teu favor, me dá um sinal de que és tu que estás falando comigo. Verso 18: peço-te que não vás embora até que eu volte, traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Uau! Gideão foi para casa, preparou um cabrito com uma arroba de farinha, fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto, o caldo numa panela, trouxe-os para fora, ofereceu-os a eles sob a grande árvore, ou debaixo da grande árvore. E o anjo de Deus disse-lhe: apanha a carne, os pães sem fermento, ponha sobre esta rocha, derrame o caldo. Gideão fez assim.
Verso 21 diz: com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. E quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Existe uma cultura judaica, isso aqui é lindo. Existe uma cultura judaica, e o próprio Deus fala isso para Moisés lá no Monte Horebe. A Bíblia diz que Moisés disse: Senhor, se revela a mim. Aí Deus diz para Moisés: não posso, porque se eu me revelar a você, você morre, você é consumido na hora. Mas eu vou te dar chance de me ver passando muito rapidamente. Você está vendo aquela rocha? Aí Moisés disse: sim, Senhor. Então entra nela, de trás dela, e pela fenda, um buraco muito pequeno, você fica olhando, e eu vou passar rapidamente. E a Bíblia diz que o Senhor fez assim. E Moisés, quando desce, a Bíblia diz que o seu rosto, o seu cabelo estava tão branco como a lã, resplandecia. O povo não podia olhar no seu rosto, só porque Deus tinha passado rápido diante da presença de Moisés. Por isso que Gideão está dizendo: eu vou morrer, porque eu acabei de ver Deus face a face, acabou com a minha vida. Mas Deus está dizendo: fica tranquilo, é por isso que eu me revelei na pessoa de um anjo, para que você não fosse consumido com a minha presença. Olha aqui para você entender, em nome de Jesus Cristo, reconheça Deus nas circunstâncias. Eu vou falar de novo: você quer mudar o caos em bênção? Reconheça Deus nas circunstâncias. O problema é que Gideão não está reconhecendo Deus durante todo o processo que Israel está passando. Israel não está passando nada por acaso. Israel está passando porque eles desobedeceram, e Deus está dizendo: eis aí o meu juízo. Se Gideão tivesse essa capacidade de entender antes do anjo se revelar a ele, eu acho lindo isso aqui, porque nenhum fogo vinha de baixo para cima, mas de cima para baixo. Quando Gideão trouxe e colocou diante do altar daquela rocha pão e carne, ele estava achando que Deus ia mandar fogo do céu. Deus, para confundir a mente de Gideão, manda fogo de baixo para cima. Foi a pedra que se queimou. Olha que extraordinário isso aqui. É a pedra que pega fogo e queima todo o holocausto que está sendo oferecido ali. É Deus dizendo: reconheça que eu estou na circunstância, reconheça que eu não tenho um padrão humano de trabalhar, reconheça que eu não faço como o homem faz, reconheça que eu estou trabalhando no meu jeito, reconheça que eu estou fazendo da minha forma. Eu aprendi uma coisa, mas Jaqueline, por mais difícil que esteja, e olha que já passamos situações, por mais difícil que esteja a circunstância, eu sempre acreditei no que o apóstolo Paulo escreve no capítulo 8 de Romanos: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daquele que ama a Deus. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, independente da circunstância. Eu sei que Deus está querendo o meu bem. Deus está querendo demonstrar o seu favor para mim. O problema é que Gideão está querendo fazer provas com Deus, e eu acho prudente isso. Eu acho prudente essa decisão de Gideão. Mas o que Deus está mostrando para Gideão é: Gideão, você não entendeu, por mais prudente que você seja, que eu estou nesta circunstância. Sabe por que existe o caos na vida do crente, irmã Larissa? Para que nós sejamos aperfeiçoados. O caos não é para nos destruir, o caos não é para nos parar, caos não é para desmotivar a vida de crente, irmãos. O caos é para nos aperfeiçoar. Deus está aperfeiçoando a nação de Israel, e Gideão não está entendendo. Mas aprenda essa experiência com Gideão. Reconheça Deus durante as circunstâncias.
por mais difícil que seja o agora, por mais difícil que esteja hoje, por mais crises que estejam sendo estabelecidas agora, Deus está na direção, Deus está cuidando de tudo, Deus está no controle de todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas, porque nós precisamos reconhecer Deus das circunstâncias. A circunstância de Israel não é algo muito fácil de entender. 7 anos debaixo de uma escravidão, planta e não pode colher, planta e não pode comer. A família desses israelitas estão passando fome, mas agora aparece Deus e diz assim: sou eu que estive durante esses 7 anos trabalhando no aperfeiçoamento do meu povo. Agora chegou a hora de eu levantar um libertador. E deixa eu te dar uma notícia: sempre Deus vai levantar um libertador nas nossas vidas quando o caos estiver instalado. Seja um parente, seja um amigo, seja um irmão, seja um pastor, seja um profeta, Deus vai levantar alguém para estabelecer um novo ciclo, o início de uma nova era para a sua vida, quando tudo parecer um caos. Apenas reconheça quem está sendo levantado para despertar o que Deus tem na sua vida. Reconheça. Gideão está andando com o anjo do Senhor e ainda está duvidando: eu vou trazer ali, se o Senhor é Deus mesmo, o Senhor manda fogo aqui nessa rocha, vou resolver o problema. Gideão, vai lá e volta, te espero aqui no mesmo lugar. Aí a Bíblia diz que quando o fogo consome o altar, o anjo do Senhor desaparece. E Gideão se desespera dizendo: eu vi o Senhor face a face. E todos em Israel entendiam que ver o Senhor face a face era um risco iminente de morte. Aí me perdoe, é por isso que eu não consigo entender pessoas que têm visões hoje, revelações hoje, vem para um culto como esse, pula, dança no poder de Deus e segura lá que eu não sou contra, eu sou pentecostal, mas depois não consegue ter uma vida de confiança em Deus. Qualquer circunstância, qualquer situação desmotiva a pessoa. E aí tem alguns dos nossos hinos, e eu falo isso sempre, que nós estamos sendo doutrinados por canções. Algumas das nossas canções é mais ou menos isso: eu vi o Senhor, o Senhor vai descer aqui nesta noite. Deixa eu te dar uma notícia, irmão, não pede Deus para descer aqui não, porque se Deus descer não fica nada de nós aqui. Nós já temos a presença maravilhosa do Espírito Santo e é suficiente. Ele sim está pronto para morar entre nós pecadores. Deus não pode, a santidade de Deus não se revela no meio da humanidade. Por isso que nós temos que estar contentes e felizes com a presença sobrenatural do Espírito Santo de Deus nessa noite em nosso meio. Quantos estão compreendendo? Eu vou terminar, vou encerrar. Versos 25 diz assim, eu vou pular algumas coisas aqui, eu vou lá para o 25, diz assim: naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai, corte o poste sagrado de Acera que está ao lado do altar, e depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho um holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Uau! Pastor, como transformar o caos em bênção? Essa talvez seja a mais forte e uma das mais necessárias. Mude tudo o que for necessário. Mude tudo o que for necessário.
estabeleça mudanças que serão necessárias para você viver esse tempo novo que Deus está estabelecendo. Estabeleça mudanças necessárias para esse novo tempo que você está vivendo. O que Deus está dizendo para Gideão é o seguinte: Gideão, eu não posso me mover aí. Gideão, eu não posso fazer nada por vocês. Eu não posso realizar nada no meio da nação. Por quê? Porque a nação havia levantado deuses a Baal e a Zera. E Deus está dizendo para Gideão: Gideão, eu posso descer aí, eu posso me mover, eu posso mudar a história, eu posso mudar esse caos, mas antes, vocês têm que fazer as mudanças necessárias. Você já percebeu que a gente tem essa tendência natural de achar que Deus vai fazer tudo por nós? Eu estou orando e Deus vai mudar a situação. Eu vou jejuar 21 dias e Deus vai mover as circunstâncias. Tem coisas que não é Deus que vai mudar. Tem coisas que somos nós os responsáveis em fazer. Somos nós os responsáveis em fazer. Deus está dizendo: Gideão, eu posso libertar vocês da mão dos midianitas, mas remover os altares de outros deuses é vocês que têm que fazer. Tem coisa que Deus quer fazer. Toda mudança exigirá de nós coragem para lidar com as reações daqueles que nos cercam. E aí talvez um dos grandes desafios que nós vivemos. Um dos grandes desafios que nós vivemos é justamente o desafio de achar que Deus vai fazer tudo. E nem tudo está na disposição de Deus. Algumas coisas Deus vai esperar que nós façamos. Eu sou diabético desde os meus 12 anos de idade, e com a tendência muito forte, eu emagreço em torno de 5, 6 quilos numa semana, se ela alterar. Nos últimos dias eu perdi em torno de uns 6 quilos. Mas eu entendo uma coisa, que Deus não pode me curar enquanto eu estiver fazendo tudo aquilo que prejudica a minha enfermidade. Aí eu levanto de manhã cedo e disse: Deus, eu creio que o Senhor vai me curar. E pego uma barra de doce, ou na hora do almoço encho o prato de arroz, porque o arroz é inimigo do diabético. Na hora da janta coloca 5 conchas de arroz e diz: eu creio que Deus vai fazer. Isso não é fé. Isso é falta de prudência, porque Deus pode fazer, mas aquilo que está ao alcance dele. Tem coisas, situações que é necessidade minha para que haja mudança. Eu posso fazer, não Deus. O que Deus pode fazer, pastor? Me dá a cura. O que eu posso fazer, pastor? Evitar tudo aquilo que prejudica. Eu estou dando um exemplo claro aqui para você entender. Tem coisas que não dá para Deus fazer, Deus deixa a nossa disposição. O que Deus está dizendo aqui para Gideão é: eu posso libertar a nação, agora remover os ídolos do meio de vocês é tarefa de vocês. E vocês já observaram que sempre que Deus exige de nós algumas mudanças necessárias, nós temos medos. E o nosso maior medo é da opinião dos outros. O que vão pensar de mim? E Deus está dizendo: faça a mudança necessária. Mas e os meus parentes, o que vão pensar de mim? E Deus está dizendo: faça mudanças necessárias. Mas e os meus amigos, o que vão pensar de mim? Nós nos preocupamos muito com aquilo que vão pensar a nosso respeito, e esquecemos que existe uma voz que nós devemos obedecer: a voz do Espírito Santo de Deus.
Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Se coloque de pé, por favor. Quero nesta noite orar com você. Quantos estão entendendo comigo nessa noite esta palavra? Quantos estão entendendo? Deus quer transformar essa circunstância. Deus quer transformar esse caos e transformá-lo em bênção. Deus quer transformar essa situação difícil e fazer ela se tornar uma grande porta aberta na sua vida. Deus quer fazer essa dor que você está sentindo hoje se tornar em arma poderosa na mão dele para libertação e cura de outras pessoas. Pastor, e quando isso vai acontecer? Quando nós aprendermos essas lições com Gideão. Primeiro, mude a sua maneira de pensar. Mude a sua maneira de pensar. Porque aquilo que você pensa determina o que você vive hoje. O que você vive hoje determina o seu futuro. O seu presente não pode ser controlado pelas circunstâncias. Por mais difícil que esteja hoje, eu estou decidido a viver algo muito melhor amanhã. Por mais difícil que seja o agora, eu estou decidido a viver o amanhã de uma forma abundante. Pastor, mas e se não chegar amanhã? Eu continuo lutando para um futuro próximo, estar vivendo tudo aquilo que Deus tem sobre a minha vida. Isso não é positivismo, isso é pensamento positivo, que é diferente. O positivista, ele determina sobre áreas da sua vida, daquilo que ele mesmo é capaz de fazer. Mas o pensamento positivo é aquele que extrai de Deus a lição que Jeremias extraiu quando o povo estava no cativeiro babilônico. Está todo mundo de braço cruzado dizendo: acabou, não vai dar mais certo. Deus levanta Jeremias e diz: reajam, construam casas, plantem jardins, casem seus filhos e suas filhas, tenham netos, porque eu sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês, pensamento de paz, pensamento de bem e não de mal. Se Deus pensa coisas boas a meu respeito, quem sou eu para ficar pensando coisas negativas? Quem sou eu para ficar dizendo que não vai dar certo? Quem sou eu para dizer que não vai acontecer aquilo que Deus prometeu? Eu estou consciente de uma coisa: a minha mentalidade tem que mudar de acordo com a perspectiva daquilo que Deus tem para a minha vida. Quantos entenderam? Você crê nesta palavra da parte de Deus? Perceba que quando Josué muda a sua mentalidade, ou melhor dizendo, Gideão muda a sua mentalidade, quando Gideão entende que é Deus que está se revelando na circunstância, e quando Gideão entende, Gideão deixa muito claro isso, quando Gideão entende que Deus é quem vai estabelecer a promessa sobre a vida deles, ele descansa no Senhor, a ponto de Deus dizer para ele: manda os covardes e os medrosos embora, 22 mil homens embora, e ele ficar tranquilo. Quando ele manda tomar água, e eles tomam água como um cão, levando a boca a água, só 300 trazem água à boca. Deus disse para Gideão: manda esses 9.700 embora, eu quero ficar com os 300 só. Bom, se fosse qualquer um de nós que não tivesse uma confiança infinita em Deus, teríamos ido embora com os 9.700. Mas a confiança que Gideão tem em Deus faz com que ele entenda para o que ele foi chamado. Guerreiro poderoso, poderoso guerreiro, poderoso guerreiro. Eu queria que você mudasse a partir de hoje, se de alguma forma você não entendeu ainda para o que Deus te chamou. Queria que você mudasse o seu vocabulário a partir de hoje, em nome de Jesus. Eu queria que você usasse o poder da palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Se começasse a determinar sobre a sua vida aquilo que Deus já determinou.
você começasse a usar a influência da palavra de Deus sobre a sua vida todos os dias que você se levantar. E eu te desafio a fazer isso por alguns dias. E eu te garanto, em nome de Jesus Cristo, que você vai viver algo exponencial da parte de Deus. Nós vamos iniciar agora em junho 21 dias de jejum e oração. Nós estaremos falando sobre o poder do contentamento. Paulo diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu aprendi a me contentar com tudo. Nós vamos entrar nesse projeto crendo em nome de Jesus Cristo que coisas extraordinárias vão acontecer na nossa vida. Mas para isso eu preciso começar a mudar a minha mente. Preciso entender que Deus está nessa circunstância, por mais dolorida que ela seja, Deus está lá. E eu preciso estabelecer mudanças que são necessárias sobre a minha vida. O que é necessário mudar para que as coisas comecem a acontecer na sua vida? O que é necessário você abrir mão para que o novo de Deus seja estabelecido na sua vida? Eu preguei na virada do ano, e esse ano nós intitulamos o ano do reino. Uzias tem que morrer, foi o tema da nossa mensagem. Deus não se manifesta e Deus não se revela enquanto Uzias não morre. Isaías só se torna próspero ministerialmente falando quando a confiança dele deixa de ser no trono humano e começa a ser no trono que está no alto e sublime lugar. Nós só conseguiremos mudar algumas coisas na nossa vida quando nós, com coragem, ousarmos a sair da posição que nós estamos. É fato que nós precisamos entender isso. Tem coisas na nossa vida que precisam ser mudadas, rotinas do dia. Tem coisas na nossa vida que precisam ser mudadas, hábitos de vida cristã. Tem coisas na nossa vida que precisam ser mudadas, alianças que nós fazemos. Tem coisas na nossa vida que precisam ser mudadas, e nenhuma dessas coisas que eu estou falando aqui, Deus vai descer do céu e vai fazer por nós. É responsabilidade nossa. Tem mudanças que serão necessárias ser feitas, e sou eu o responsável em fazer? Quantos entenderam? Coloca a mão sobre o seu coração.